consolação. E porque nós não levamos tudo a Ele em oração, andas triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, o eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Meus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana Graça, todos que nos acompanham pela internet. Nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Deus e cultuá-lo. Nós queremos dizer que quando temos Jesus como nosso verdadeiro amigo, como acabamos de cantar, não precisamos temer nada. Em Romanos 8, nós temos uma passagem que nos lembra sobre as provas e a certeza do amor de Deus. A partir do versículo 31, nós lemos: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, com certeza o amor de Deus nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu
isso é o caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós cantarmos essa canção sem lembrarmos do texto de Romanos 8. Nós já lemos dos versículos 31 a 39. Gostaria de destacar também o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E também o versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, por mais que estejamos passando por dias difíceis, por momentos de angústia, nós precisamos lembrar que nenhum sofrimento nesta terra se compara à glória que está por vir. Por isso nós precisamos clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém, que maravilha, né? E para encerrarmos esse momento de cânticos, gostaria de lembrar também, dentro do capítulo de Romanos 8, os versículos 1 e 2, que falam que nenhuma condenação há para nós em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como nós devemos viver? Nós devemos sempre olhar para a cruz, olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios,
justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abriu, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque nós somos salvos pela graça. Senhor, não foi de graça, porque custou o precioso sangue do teu Filho amado, Senhor Jesus, o teu único Filho que o Senhor o entregou para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos por tamanho amor, porque nós sabemos que o Senhor nos entregou o teu próprio Filho. O Senhor não nos negará nada mais, porque tudo que Ele tem, tudo que o Senhor tem através dele, no teu reino, isso foi nos dado como herança, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque nenhuma condenação há para aqueles que são eleitos de Deus, para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque tudo coopera para o nosso bem, ó Pai, mesmo que nós não possamos entender quando isso esteja acontecendo, mas nós cremos que também nenhum sofrimento desse mundo pode se comparar à glória que está por vir. Nós te agradecemos porque nada, Senhor, pode nos separar do teu amor. Ele nunca falha. Nós te agradecemos porque nós temos a certeza de que nos encontraremos com o Senhor e reinaremos contigo para todo sempre. Nós te agradecemos por tudo isso em Cristo Jesus. Amém. E agora nós passaremos a palavra para o nosso pastor pregador desta noite. Olá, irmãos, graça e paz, todos são muito bem-vindos. Queremos conversar um pouco hoje sobre um texto bíblico, uma reflexão na palavra de Deus, no Evangelho segundo o evangelista Lucas. E eu gostaria de convidá-los a abrirem
no capítulo 8, a partir dos versos 40. Vamos ler até o 48. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, ele tocou na orla da sua veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esta hora em que estamos refletindo sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra foi lida, ela é abençoada, mas nós te pedimos que nos traga clareza para que possamos compreendê-la e praticá-la, Pai, no nosso dia a dia, que a nossa vivência seja de acordo com os Teus ensinamentos, que possamos ter a Tua Palavra como nosso guia, a fim de que não estejamos apenas falando dela, discursando sobre ela, mas que também a estejamos praticando, para que o Teu povo seja reconhecido como o povo da palavra. Pedimos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o nosso assunto é transformando a crise em oportunidade. A crise, eu creio que todo mundo enfrenta. Todos nós enfrentamos crise. Haja vista o que estamos passando no momento. Nós estamos enfrentando uma grande crise mundial. Poderíamos dizer universal, né? Então, o nosso texto traz aqui duas pessoas, aborda duas pessoas de características diferentes. E a verdade é que um texto um pouco antes, no capítulo anterior, Jesus havia efetuado uma cura de um endemoniado gadareno, de quem Jesus expulsou uma legião ou legiões de demônios. A verdade é que quando Jesus perguntou o nome do demônio, foi falado por boca do endemoniado que o nome dele era legiões, porque eram muitos. E Jesus, então, ao expulsar, eles pediram, isso se registra em Marcos capítulo 5, verso 13, que havia uma manada de porcos e esses demônios pediram para que Jesus não os expulsasse para longe, mas que eles pudessem entrar naquela manada. E Jesus, então, o permitiu, e eram em torno de 2.000 porcos, e eles se precipitaram no mar. E, por essa razão, os gadarenos expulsaram Jesus das suas terras, da sua região. E aí Jesus atravessou o mar e foi para Cafarnaum, onde havia uma multidão ansiosa o aguardando. Essa multidão, quando Jesus chegou e ela passou a acompanhá-lo, estava de fato eufórica e comprimia Jesus, queria estar perto de Jesus. Então, de repente, aparece um homem
um homem que era chefe da sinagoga, ele se chamava Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus e lhe pede que Jesus vá até sua casa para curar a sua filha que estava à morte, era uma filha única que tinha por volta de 12 anos. Então, Jesus o acompanhou. Jesus seguiu com ele em direção da sua casa. Mas, de repente, surge uma pessoa anônima, uma certa mulher. Então, nem se dá nome aqui a esta mulher, que é também chamada a mulher hemorrágica, porque ela já vinha há 12 anos sendo tratada de um fluxo de sangue, ou seja, de uma hemorragia contínua, e ela gastara todos os seus bens às mãos dos médicos, mas foi sempre de mal a pior. Então, aconteceu este fato e interrompeu aquela caminhada em direção da casa de Jairo, que Jesus tinha proposto a acompanhá-lo para ajudá-lo na cura da sua filha. Então, eu chamo a sua atenção para este tema, transformando a crise em oportunidade, porque foi exatamente o que aconteceu tanto com Jairo como com aquela mulher. Esses dois personagens, eles ressaltam alguns contrastes que eu queria aqui considerar com vocês. Então, quem era Jairo? Jairo era um líder da sinagoga, ele era um chefe da sinagoga. E aquela mulher, ela era uma mulher anônima. Ela, por causa do seu problema, ela ficou no anonimato, ela não se relacionava com as pessoas. Jairo, um líder religioso, ela excluída da comunidade religiosa. Então ela não podia se congregar. Jairo, um homem rico, um homem bem posicionado na sociedade, a mulher tinha ficado pobre, perdera todos os seus bens às mãos dos médicos. Jairo tinha tido a alegria de ter a sua filhinha durante 12 anos. A mulher, já há 12 anos que sofria deste problema sem ter condição de gerar família, ela não podia ser mãe. Portanto, nós vemos aqui que os contrastes são grandes. Jairo fez um pedido público, não é? Diante da multidão, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. A mulher não, a mulher foi por trás dele, tocou na orla da sua veste, porque ela entendia que somente tocando a orla da veste de Jesus, ela poderia ser curada. E Jesus atendeu a ambos, mas vejam que Jesus interrompeu a sua caminhada, indo à casa de Jairo, e atendeu àquela mulher. Então, nesse primeiro momento, nós vimos aqui que, em primeiro lugar, duas pessoas estavam em crise no texto, Jairo e a mulher hemorrágica. Em segundo lugar, nós temos também a consciência da necessidade que produz a oportunidade. Então, o indivíduo precisa se conscientizar que ele necessita, ele tem uma necessidade. E por causa dessa necessidade, então a oportunidade lhe vem ao encontro. Vejam bem, 12 anos de sofrimentos para aquela mulher. Era um sofrimento prolongado, busca de soluções, mais frustrações, os recursos se acabando, mais desilusão, sofrimento e desesperança. Estão tudo isso aí visto no verso 43. E o pior, a lei não permitia a tais mulheres relacionarem-se com o esposo, então não podia ter um relacionamento conjugal. Também ela tinha que ficar excluída do convívio social, ela não podia estar no meio da multidão. Então, o fato dela estar ali é porque certamente ela já tinha ouvido falar de Jesus e aí ela vivia envergonhada durante 12 anos, reclusa,
privada de gerar filhos, não podia entrar no templo para adorar, pois era considerada imunda. E nessa condição, essa mulher, tudo que ela tocasse, também se tornaria imundo de acordo com a lei. E aí, nós podemos ver aqui que aquela mulher, ela rompeu todos esses obstáculos, todas essas barreiras, para ir até Jesus e tocar em suas vestes. Então, meus queridos, aqui também você pode refletir: o que te impede hoje de tocar nas vestes de Jesus pela fé? De repente você também tem um problema. De repente você está em crise, de repente você está enfrentando alguma dificuldade, talvez até uma grande dificuldade, e você não sabe a quem recorrer. Talvez as fontes que você já procurou, de fato, você não tinha alcançado ou obtido a solução. Mas se você for a Jesus, Jesus é aquele que muitas vezes resolve as causas impossíveis. Em terceiro lugar, a oportunidade surge quando renunciamos a nós mesmos, quando nos sentimos impotentes para resolvermos as coisas. Enquanto a gente pode ter forças, lutamos. Quando nossas forças se acabam, então a gente recorre a um recurso extra. E esse recurso extra, muitas vezes, é exatamente aquele que seria ou deveria ter sido o primeiro a quem se deveria ter recorrido. Então, a oportunidade surge quando renunciamos a nós mesmos. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Significa dizer que aquele que confia na carne mortal, ou seja, confia em si próprio e despreza Deus, ele é maldito, ele está sob maldição. E aí, se nós olharmos o verso 7 do mesmo capítulo 17 de Jeremias, vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, a mulher ouviu que Jesus libertava os cativos, levantava os coxos, ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida para os pecadores que se arrependessem. Então ela foi a Jesus e ela tocou em suas vestes pela fé e por isso ela foi curada. Foi um toque intencional. Então aquela mulher, ela não tocou em Jesus casualmente, não foi acidentalmente, não foi por acaso. Ela pretendia tocá-lo de fato. Ela foi obstinadamente para tocar na veste de Jesus. Portanto, foi um toque com propósito definido. Ela pretendia ser curada do seu mal que a atormentava há tanto tempo, que a privava de tantas coisas. Então, aquela mulher não vivia, na verdade, ela vegetava. Queridos, nós podemos dizer que foi um toque movido pela fé. Ela acreditava que Jesus tinha poder para curá-la. Vejam que esse toque, ele foi eficaz. Quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou livre do seu mal. Ela foi curada, e ela foi totalmente curada. Ela não foi curada de algumas coisas. O texto diz que quando ela tocou, Jesus a curou fisicamente. O fluxo de sangue estancou imediatamente. Ela também foi curada emocionalmente. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha. E poucas vezes no ministério de Jesus ele chamou alguém de filho, filhinho. Ele a chamou de filha. E ela também recebeu a cura espiritual. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. No texto de Marcos, capítulo 5, é interessante quando Jesus
quando a mulher se declara, quando ela se apresenta publicamente para declarar o motivo pelo qual havia tocado em Jesus, então Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que coisa interessante, meus amados. Jesus deu uma cura completa para aquela mulher. Ela, de fato, recebeu aquilo que buscava de Jesus, mas recebeu muitas vezes mais. E é exatamente isto que acontece a você, que acontece a mim. Se nós temos fé, se nós cremos de fato, as nossas crises se transformam em oportunidades para que nós avancemos, para que nós sejamos vitoriosos, ou como diz Paulo aos Romanos, mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. E eu quero concluir esta reflexão. Vejam bem, quando Jairo, o outro personagem, que falamos menos dele aqui, após esse primeiro episódio onde a mulher recebeu a cura, alguém da casa daquele homem, ele chega e de repente ele diz assim: por que ainda incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Como quem diz: você precisa ir velar sua filha. Agora, o que te resta é a despedida, é o velório, porque não tem mais esperança. Tua filha está morta. Mas, queridos, é interessante, isso está no verso 49, aí se você seguir vendo o nosso texto. Então, com a morte as esperanças se esvaem, não é verdade? Mas vejam, Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Olha que coisa, que crise que aquele pai agora estava enfrentando. Antes era uma crise de uma enfermidade, mas que havia uma grande esperança, porque Jesus estava indo junto. Mas agora, alguém dizer: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu? Olha o agravamento dessa crise. Mas Jesus, neste momento, o conforta e diz: não tenha medo, você só precisa ter fé, creia. A sua crise é uma grande oportunidade que você está tendo agora. E Jesus, então, caminhou junto, foi até a casa, e ele, ao chegar na casa, o povo estava pranteando, estava chorando, e ele disse: por que vocês choram? Ela não está morta, mas dorme. E aí começaram a rir dele, fazendo chacota. Aí ele entrou no quarto daquela jovem, daquela criança, adolescente, né? E ele só permitiu que entrassem com ele Pedro, Tiago e João e os pais da criança. E então ele a chamou em voz alta, dizendo: menina, levanta-te. E aquela menina se levantou. Ela se levantou imediatamente, porque a morte não é a última palavra, não é? E aí os pais a receberam viva e a receberam maravilhados, com uma tremenda alegria. Então, queridos, o que nós vemos aqui, que aqueles pais, eles tiveram uma grande chance na vida. Eles tinham uma grande crise, mas tiveram a maior oportunidade que alguém possa ter, porque Jesus se fez presente na vida deles, na hora da morte daquela criança. Então, alguns vêm à igreja para orar, mas ficam longe de Jesus, não tocam Jesus pela fé. Outros assentam-se ao redor da mesa do Senhor, da Santa Ceia, mas não têm comunhão com Ele. São batizados, mas não com o batismo do Espírito Santo. Comem o pão e bebem o vinho, mas não se alimentam
do Senhor. Muitas vezes cantam, oram, ajoelham-se, ouvem, mas isso é tudo. Não tocam em Jesus pela fé. Meus amados, talvez este seja o maior número de pessoas na igreja. É como a multidão que comprimia Jesus, mas não o tocava pela fé. Muitos ali tinham vários interesses, mas aqueles que o tocam pela fé, estes são recompensados. Muitos vêm à igreja, mas não se encontram com Jesus. Não abra mão de tocar hoje em Jesus. Não se contente apenas em orar. Não desista de estar verdadeiramente em contato com Jesus. Não se contente apenas em ouvir um sermão, uma mensagem, porque hoje você deve tocar nas vestes de Jesus. A mulher não estava apenas no meio da multidão que o apertava. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Aquele homem, ele também confiou em Jesus, na palavra de Jesus. E a crise desses dois personagens foi uma oportunidade que os tomou e os promoveu e lhes deu grande vitória. É isso que desejamos para você e para a sua família. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós agradecemos pela mensagem, pela reflexão, por esta palavra grandiosa, Senhor, que apesar de nós, ela faz a obra. Agradecemos-te porque ela penetra profundamente aos nossos corações e ela muda a trajetória da nossa vida. Por isso, Senhor, pedimos em nome de Jesus que esta palavra tenha uma eficácia tremenda na vida daqueles que nos ouvem nesta hora. Assim, ó Deus, nos faça andar de conformidade com aquilo que está determinado e orientado na Tua palavra para o bem-estar do Teu povo, mas também para a glória do Teu nome. Oramos assim no nome precioso de Jesus. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito e insondável de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Espírito repousem e permaneçam conosco hoje e para todos sempre, sempre. Amém. E assim, irmãos, que Deus nos abençoe, continue olhando aí os trabalhos que a igreja está fazendo, que brevemente, se Deus quiser, estaremos juntos nos cultos presenciais. Que assim Deus nos abençoe.